Boa noite mais uma vez a todos os amigos ligados aí na aldeia de Luz Ciganiago. Eu, Antônio, aqui venho mais uma vez conversar um pouquinho, bater aquele papo, né? Aquilo que a gente sempre gosta de falar, espiritualidade. Eu sei que tem muita gente que conversa sobre outros assuntos, mas principalmente a gente que gosta de espiritualidade, a gente tem que falar mesmo, conversar, bater papo, trocar informações. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Do jeito que tá, não só o Brasil, mas o mundo precisando de tanta espiritualidade e está cada vez mais distante, né? Às vezes a gente pergunta, cadê os espiritualistas, cadê os espíritos, cadê os humanistas? Claro, né, falando de uma forma geral, às vezes a gente tem os nossos problemas, a nossa vida, como já foi falado aqui, a nossa vida corrida, e muitas vezes a gente deixa de participar, de conversar, de trocar uma ideia, né, de trocar pensamentos, enfim. Aqui a gente sempre conversa, quando a pessoa vem a primeira vez na Tsara, eu sempre pergunto assim, faça perguntas, mesmo que você ache que essa pergunta seja besta, né? A gente às vezes tem medo, tem vergonha às vezes de fazer perguntas, né? E as perguntas é muito necessário para que a gente possa tirar muita coisa que não existe, né? Eu sempre acredito que uma dúvida pode ser sanada. Os espíritos também falam muito isso aqui. Às vezes, através de uma pergunta que não seja tão inteligente, eles fazem uma resposta ser inteligente, aproveitando, pegando um gancho de outros assuntos, que a gente possa ser muito útil, inclusive na nossa vida prática, né? Quando a gente fala aqui, o interessante também é explicar isso daqui, a gente não está falando só para médios, só para pessoas espiritualistas, a gente está falando também para aquelas pessoas que não são. Por quê? Deixa eu explicar aqui uma coisa interessante. Às vezes as pessoas, elas ouvem os espiritualistas falar e fazem nas casas dela, só que não vão. Então, assim, essa semana, o pessoal perguntou, até um conhecido meu, ele estava falando sobre banho de sal grosso, né? A gente entrou numa certa polêmica, ele vai falar que precisava tomar banho de sal grosso, e aí ele me perguntou, banho de sal grosso é bom? Eu falei, depende. Né? E aí, claro, pintou uma interrogação aí, né? Na testa dele, todo tamanho, mas como assim, né? Depende, né? Então, eu falei assim, mas é uma questão da gente entender para que serve, por exemplo, o banho de sal grosso, né? Então, acreditando nessa dúvida dele, que ele achava que poderia tomar banho de sal grosso de qualquer forma, a qualquer horário, de qualquer jeito, então eu venho aqui hoje também falar para quem tem as suas dúvidas sobre banho de sal grosso. E se tiver, além daquilo que a gente fala hoje, vocês podem colocar aí, perguntando ou querendo saber mais, a gente vai poder também responder a todos vocês, tá? Então, hoje nós vamos falar de banho de sal grosso. É utilizado em tsaras ciganas? Sim, né? É possível a gente usar banho de sal grosso. Esse aí é para médium em geral e para todas as pessoas, não só quem frequenta tsaras ciganas ou umbanda, ou enfim. É muito interessante as pessoas se protegerem de alguma forma, né? A bem da verdade, tsara a gente usa muito cristais, né? Mais do que o banho de sal grosso. Porém, não deixa de ser a sua grande utilidade, né? Só que as pessoas têm que entender para que serve o sal grosso. Então vamos lá. O sal grosso, pessoal, ele acaba tirando as energias negativas, ou seja, miasmas espirituais. O que é isso? Ou seja, às vezes energias negativas, tanto na rua, por onde a gente anda, a gente pega miasma. O que são miasmas? São energias que impregnam o nosso corpo, né? Nosso corpo perispiritual, claro, né? Ela pega no físico e depois ela vai pegando em outras partes. E às vezes a gente se sente cansado, a gente é desanimado, e a gente já logo vai pensar assim, né? Ah, tem um espírito. Não, é só miasma que eles deixaram, energias, né? Sabe aquela pessoa que às vezes você está conversando e terminou aquela conversa, você se sente pesado? Então a pessoa foi embora, né? Porém, a energia que ela deixa, aquela negatividade que ela deixa, é muito pesada. Então aí é recomendado o banho de sal grosso. Eu geralmente explico para o pessoal aqui da Tsara que é assim, 15 a 15 dias é o necessário para
falar um bom número, vamos falar assim, né? Tem pessoas que estão tomando aí 3, 4 dias, é muito, não tem necessidade. Agora, por que eu falei pro nosso colega lá? Depende. Porque as pessoas não entendem, talvez muitos que não são praticantes, ou não frequentam templos, ou não frequentam uma tzara, às vezes eles não entendem. Então ele fala, eu já ouvi falar que sal grosso é bom, então eu vou tomar um banho de sal grosso. E aí de 3 a 4 já está tomando banho de sal grosso, ou então não toma de jeito nenhum, né? Então vamos lá. O banho de sal grosso ele tira todos esses miasmas, ele tira a energia, ele tira tudo, ele zera, né? É como se fosse aquele banho bem tomado mesmo. Só que o que acontece? A gente fica sem proteção, né? Quando a gente vai no mar, é a mesma coisa. A gente se sente bem ao ir fazer aquele mergulho nas águas, tal. A gente se sente super bem, porque você deixou também muita coisa ali, né? Porém, você já está sem proteção nenhuma. Você tirou tudo, né? Vamos falar assim, o que tem de bom, o que tem de ruim, foi embora, né? E aí é necessário a gente tomar um outro banho. Aí ele perguntou, eu posso tomar um banho logo em seguida que eu tomo um banho de sal grosso? Não só pode, como deve, pelo menos esse é o meu pensamento, né? Você toma um banho de sal grosso, você tira todos os miasmas, todas as energias negativas que estão com você, e depois você toma o banho de proteção, né? Ou seja, você limpa e fecha de novo. Não é limpar e deixar tudo aberto. Não sei se eu estou fazendo vocês entenderem, mas vamos dizer assim, é mais ou menos isso que acontece. Então a gente limpa, tira tudo e depois a gente faz banho de proteção. Banho de proteção qual que é? Bom, aí cada casa, cada filho, cada energia vai falar a sua. Não dá para dizer qual que é o melhor. Cada banho de proteção ela tem uma característica, né? Então vai depender do que está se passando, do que está acontecendo. Então seria, eu acredito, uma falta de responsabilidade minha ficar falando aqui sobre banho de proteção. Você deve tomar isso, aquilo, aquilo outro. Eu acho que depende muito de cada caso, da espiritualidade, de que religião você também frequenta isso, né? Então, assim, entender melhor essa forma de banho. Então, o banho de sal grosso eu recomendo a cada 15 dias você fazer um e tomar os banhos de proteção, né? Chico Xavier, eu acho interessante que ele sempre falava, né? Ambiente limpo não é aquele que mais se limpa, é aquele que menos se suja. Então, essa frase eu acho que ela significa muito bem que não adianta a gente também ficar tomando banho e ficar se contaminando, né? Seja por energias ruins, por onde a gente frequenta, falando palavrão, tendo sentimento ruim, tendo sentimento vingativo, de ódio, de raiva, não adianta, a gente está se contaminando de novo, né? Então é importante a gente se limpar, claro, fazer todos esses banhos de proteção, porém a gente tentar se manter o mais limpo possível, né? Claro que a gente não é perfeito, a gente sempre fala umas palavrão, sempre vai em umas festas, em algum lugar que a gente vai encontrar energias mesmo difíceis de lidar, mas faz parte, a gente não vai deixar de viver por causa disso. Para isso que existem os banhos, tá? Eu conheci, até aproveitando, eu conheci na época não sei se vocês pegaram essa época, o sabonete da Costa. Os mais antigos eu acho que conhecem. Então tinha um sabonete da Costa, era um sabonete africano, e se usava, ao invés de usar o banho de sal grosso, se usava muito esse sabonete da Costa, né? Alguns lugares eu acredito que ainda se encontra esse sabonete da Costa, mas outros eu acredito que não. Eu já andei por aí procurando, aqui em São Paulo eu não achei, né? Não, lógico que eu não andei em todas as casas, né? Mas as casas que eu fui não tinha. Tem o sal grosso, que as pessoas geralmente vão usar o sal grosso, mas o sabonete da Costa não tem. Mas substitui? Substitui. Essa é a minha opinião. Se você achar o sabão da Costa, ao invés de tomar o banho de sal grosso, você pode usar o banho da Costa. Se você é de Umbanda, antes se informe com o seu pai ou mãe de santo, tá? Por quê? Porque tem aí as suas energias, né? A espiritualidade, o seu orixá de cabeça. Então se informa, né? Com o seu pai, com sua mãe de santo. Eu, no caso aqui, a gente toma, não tem problema, sempre do pescoço para baixo. Tá legal, pessoal? Então, como eu falei aqui na tzara, a gente usa mais cristais. Então, assim, sal grosso ou sabonete da Costa, ele vai te limpar, né? Os banhos de proteção, ele vai voltar a ter a sua energia, né? E os cristais? Os cristais, eles estão mais envolvidos para equilibrar chakras. Vai ter uma infinidade de coisa aqui para a gente
vamos falar assim, explicar, né? E aí numa outra oportunidade a gente vai falar só de pedras, só de energias das pedras, né? Mas a finalidade das pedras é você usar para reequilibrar os seus chakras. Ou então você fala assim, eu fui em alguma casa, me senti pesado, cheguei em casa, fiquei meio pesado, vou ter que sair de novo. Aí tem pessoas que indicam usar pedras em bolsos, né? Na sacola, enfim, lugares onde deixa pedra ali, né? Não sei, cada um tem o seu hábito, né? O importante é a gente aqui, ó, cabeça e coração, mente e coração é muito importante, né? Agora, usar pedra é muito importante sim, equilibrar, mas também tem que saber usar, né? Não é pegar qualquer pedra, colocar em qualquer chakra e, né? Enfim, né? Isso aí a gente vai falar um pouquinho pra frente. É engraçado que essa parte, ela, só pra gente terminar hoje vai ser rapidinho, né? Hoje é só pra gente bater aquele papo e relembrar como os ciganos faziam à noite em volta da fogueira, aquele bate-papo, né? É parecido com incenso e defumador, as diferenças que existem, né? O defumador, ele limpa, ele descarrega, né, a casa. E o incenso, né, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a proteção, né? Geralmente, em casas espirituais, os próprios espíritos já fazem isso, né? Eles já têm todo esse trabalho, seja fumando, seja jogando cachimbo, ou seja o pai ou a mãe de santo, ou o barô de uma tiçara, ele já está fazendo esse trabalho, os espíritos também estão fazendo ao fumar, enfim, eles já fazem esse trabalho de defumação. E depois vem aí os incensos. Então, para a gente entender melhor, vou fazer um comparativo aqui. O defumador, aqueles quadradinhos, ele seria um sal grosso, né? E o incenso, ele seria o quê? Um banho de ervas, aquele de proteção, tá? Casas espiritualistas fazem isso, os espíritos fazem isso, mas para quem não frequenta e ouviu falar, vou colocar um incenso aqui na minha casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então já fica a dica aí, essa diferença entre defumador, muita gente não sabe, se vê uma bobagem até, mas muita gente não sabe essas diferenças de defumador e incenso, né? Eu acho interessante sempre a gente estar aqui colocando essas curiosidades, né? E respondendo às dúvidas que vocês tiverem aí. Ok, pessoal? Então, assim, tiver alguma dúvida sobre esse tema ou outros que a gente vai estar fazendo vídeo, e qualquer dúvida ou qualquer, digamos assim, questionamento que vocês tiverem, quiserem participar, a gente volta a conversar em vídeo. Eu acho muito importante a gente cada vez mais se envolver com a espiritualidade, principalmente nos dias de hoje, né? Eu sempre falo aqui, às vezes as pessoas subestimam demais a espiritualidade negativa e ela tem que ser olhada, né? A gente passa desapercebido, relaxa com a gente mesmo, esse é o pior, né? E às vezes a gente acaba sendo influenciado aí de uma maneira tão sutil que ninguém percebe, né? Então tem que se cuidar assim, tem que perguntar como é que eu faço um banho, se eu não frequento um lugar, tudo bem, mas como é que eu faço para me proteger, né? A nossa vida é corrida, eu sei, mas o importante, eu acho, frequentar uma tiçara, frequentar uma umbanda, um candomblé, frequentar a igreja, frequentar qualquer lugar que você goste, mas é importante a gente ter o entendimento de que eu preciso cuidar. Do mesmo jeito que eu preciso alimentar o meu corpo físico, eu preciso me alimentar no meu corpo espiritual, né? É por isso também esses vídeos que a gente está fazendo, tirar dúvida e poder conversar e, claro, ampliar os nossos conhecimentos. Ok, pessoal? Fiquem todos na paz. Optcha a todos aqui e mais uma vez agradecendo a atenção de cada um de vocês. Valeu, um beijo e até a próxima.